E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com Renata Farias, do Grupo Moura, um grupo nordestino de Recife, que tem aí diversos negócios atrelados. E a gente vai falar um pouquinho sobre o amadurecimento da universidade corporativa, né, Renata? Isso. E todo o processo pelo qual, aliás, vocês passaram aí para evoluir, enfim, para dar conta de tantos públicos-alvo, etc. Seja muito bem-vinda ao nosso Learning Insights, o podcast aqui do All Age Tech. Muito obrigada por você estar aqui hoje comigo. Ana, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada por me estar aqui. A gente vai estar batendo esse papo, né, falando sobre os nossos desafios, sobre a Universidade Corporativa de todo o Grupo Moura. Vai ser muito massa. Mas a gente diz na nossa terra, massa demais, né? Massa demais. Massa demais. Mas vamos começar? Vamos. Conte um pouquinho para mim, eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que o grupo surgiu, porque para ser um grupo precisou começar de algum lugar, né? Isso. E eu sei que existe uma história aí por trás, que é uma história muito interessante de empreendedorismo, né? De visão a longo prazo. Conta um pouquinho como é que surgiu o grupo, como é que surgiu, né, Baterias Moura, e a evolução desse grupo, dos negócios, o tamanho que vocês são hoje, enfim, para o público que está aí nos assistindo entender um pouquinho o tamanho que é o Grupo Moura. Perfeito, Ana. A gente tem muito orgulho, né, da nossa cultura. A gente tem uma cultura empresarial muito forte, né? A empresa, ela surgiu de um olhar muito visionário do Dr. Edson e da sua esposa Conceição. Então, eles eram do interior, né, do Agreste, numa cidade que só tinha um carro. E Dr. Edson, ele teve esse olhar de vamos produzir baterias. E através desse olhar empreendedor, desse sonho, eles começaram a construir e a produzir baterias. E hoje a gente está há quase 70 anos, né, no mercado de atuação. Temos mais de 6.800, né, colaboradores. Nossas duas grandes empresas, ela é voltada para a manufatura e para a rede de distribuição, né? Além de, dentro dessas duas grandes empresas, a gente tem vários outros negócios, como uma fintech, a gente tem um instituto de ação social, né? Voltado para o público lá de Belo Jardim, ao redor de toda a nossa estrutura. Que demais. Temos cerca de 7 plantas fabris, né? 6 aqui no Brasil, uma na Argentina. Temos mais de 80 distribuidores espalhados também pelo Brasil e Cone Sul. Então, a gente é um público bem pulverizado. A gente tem muito orgulho, né, da nossa trajetória, da nossa cultura e das ações que a gente vem fazendo para poder alavancar, né, a nossa empresa, o nosso grupo, né? Hoje a gente produz cerca de 10 milhões de baterias, né, por ano. Então, é um volume, é uma escala, né, assim, com um olhar para frente, para o futuro e para o que a gente já vem fazendo hoje. Então, a gente tem muito orgulho desse pertencimento. Paz, eu lembro, assim, de criança. Eu sou nordestina também, só que, né, de um estado do lado de Pernambuco, que é o Ceará. E eu lembro, assim, de criança, as propagandas, né, todos os carros, assim, que eu me recordo, que eu sempre estava com meu pai e tudo, e então eu estava muito próxima desse universo. E sempre era o nome Moura, até hoje. Quando a gente precisa trocar a bateria do carro, não é Moura, é Moura, né? Moura. Quer dizer, é um nome muito forte. Saber que isso surgiu a partir de uma visão de uma pessoa que, mesmo só tendo um carro na região, falou: eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso criar um negócio, eu posso crescer um negócio, enfim, sensacional. E eu achei legal também o que você falou do instituto, né? Acho que é uma forma de devolver também para o universo o que os donos, né, do que a família conseguiu. Isso, É mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente acredita muito, né, que trazendo essa transformação social, a gente consegue ter esse olhar, né, para o público, para o externo, para a nossa comunidade. E a gente só tem a ganhar, e eles também. Então, uma parceria que a gente tem, o Instituto é voltado, né, para esse olhar direcionado para Belo Jardim e para algumas outras frentes que a empresa atua. Que demais. Bom, vamos falar de cuidado, né? Partindo aí desse gancho que você me deu do Instituto.
mas entrando aí dentro realmente do grupo e do quanto vocês investem, né, na capacitação do público, né, um público completamente heterogêneo, muito diferente, cujas linguagens são, né, muito próprias de cada universo, mas a gente já entra nele. Mas eu queria entender contigo um pouquinho os desafios da implantação dessa universidade corporativa, que é um projeto que ele vem se transformando ao longo dos anos, né? Isso. Quantos anos a universidade corporativa de vocês tem? Temos 5 anos, Uhum. né, de implantação, expansão, consolidação, né? Mas eu digo que o nosso principal desafio foi consolidar todas as estratégias de desenvolvimento, né, de todos esses negócios que o Grupo Moura possui. Então, esse foi um olhar que a gente precisou ter com muita cautela para poder abraçar e entender todas essas estratégias. Então, esse foi um dos nossos principais desafios, para além também levar para o público fabril, né, que é um público operacional que não tem um acesso diretamente a computador, a plataforma digital. Então, a gente também começou a entender como ofertar nossos conteúdos e desenvolver esse público, né? E como vocês buscaram essa informação? Assim, eu sei que eu estou saindo um pouquinho aqui. A gente montou algumas perguntas, porque eu acho que tem coisas que são muito interessantes da gente falar, né? Falar da Sim. ampliação, do amadurecimento, da implantação, falar dos big numbers, falar de público, mas você trouxe aqui a história do cuidado de olhar para o público-alvo e entender como é que esse público-alvo recebe a informação. Hoje em dia, o mercado tem falado muito em hiperpersonalização, né? Vocês já fazem isso há algum tempo, Isso. né? Ou seja, estão na vanguarda. Me conta um pouquinho, como é que foi chegar nesse entendimento, nessa visão? O que vocês fizeram? Que ações vocês tiveram dentro da organização para descobrir o que o público-alvo queria? Perfeito, Ana. A gente fez, né, um diagnóstico inicial Uhum. de mapeamento das necessidades e do perfil de aprendizagem dos nossos colaboradores. Então, a gente realmente foi num detalhe para entender como é que os nossos colaboradores gostam de se desenvolver. Qual é a realidade deles hoje? Por a gente estar muito pulverizado, então a gente teve esse olhar muito personalizado de entender necessidade de conhecimento, entender esse perfil, quais são os objetos de aprendizagem que a gente vai estar fortalecendo, desenvolvendo dentro da nossa universidade corporativa. Acho que também um salto muito importante foi a nossa autogestão ter comprado essa ideia. Então, quando a gente teve, né, o desejo de poder criar a nossa universidade corporativa, a autogestão ela foi um promotor, né? Então a gente conseguiu dar uma celeridade muito grande porque a gente teve todo esse incentivo da nossa autogestão. Você sabe que a gente vem ouvindo isso assim desde que o mercado é mercado, né? Que a educação ela só é desenvolvida dentro de uma organização. Eu estou falando não necessariamente da educação formal, mas do on the job, das capacitações que são feitas, se estiverem padrinhos. Isso. E esses padrinhos precisam ser, né, a alta liderança, o C-level, o presidente da organização, enfim. Eles apoiando isso, a empresa se sente engajada, né? Não é um trabalho, não pode ser um trabalho de baixo para cima, né? É um trabalho de cima para baixo, não tem jeito. E veja, me entenda, não de cima para baixo como uma obrigatoriedade, Isso. não é isso. Mas é de cima para baixo como cultural. Existe a valorização da educação a partir das lideranças. Exato. A gente se baseia muito na nossa cultura empresarial Moura. Então, são pilares, né, que a gente se baseia muito neles para poder disseminar tanto os nossos conteúdos como também a cultura de aprendizagem. Então, a gente tem dos nossos diretores até um operador, né, esse olhar muito forte para desenvolvimento, porque a gente agrega valor. Né? Então, a gente não vem com esse olhar de obrigatórios. A gente sabe que tem aqueles conteúdos, treinamentos obrigatórios, mas a gente tenta agregar valor na forma como a gente passa essas informações, como a gente quer promover algum conteúdo, como a gente quer trazer um engajamento. Então, a gente tem esse olhar que traz nesse sentido mesmo de valor e de entendimento que aquilo que a gente está promovendo é algo que vai estar trazendo um crescimento profissional, um crescimento assim, de alguma habilidade para os nossos colaboradores.
Quais são esses pilares da organização que vocês fazem esse trabalho transversal? Você quer falar um pouquinho deles? Sim, a gente se baseia em 3, né? A universidade corporativa. Na nossa cultura empresarial, é algo que a gente acaba pontuando bastante aqui, mas é porque é muito forte para a gente. Uhum. As competências essenciais, que para a gente também Para o negócio, né? Isso, é bastante focado. E no planejamento estratégico. Então, a gente vem falando muito, né? Um RH, hoje o mercado é o que mais fala. Um RH tem que ser um RH estratégico. A universidade corporativa, ela tem um olhar estratégico, é para desenvolver, é para trazer um engajamento, mas é sempre com esse olhar muito estratégico. Então, a gente fica sempre se norteando quais são as estratégias dos negócios e qual é a estratégia do grupo para a gente poder estar sendo bem assertivo, né, no que a gente quer estar trazendo de conhecimento. Então, quando a gente fala de bateria, a gente tem alguns conhecimentos que é muito particular nosso. Uhum. Então, como é que a gente pode trazer esse conhecimento que a gente não encontra, às vezes, diretamente no mercado? Então, a gente tem esse olhar muito cuidadoso para poder produzir, para poder ter parceiros, né, como vocês, na gente ofertar esses conteúdos, né? Eu acho que um ponto importante também foi a plataforma. Então, quando a gente adquiriu, né, a gente começou a estar junto com vocês, foi muito assertivo. Porque antes a gente tinha uma plataforma que não correspondia tanto à necessidade do que a gente estava querendo ter e ganhar de escala, né? Uhum. E aí, quando a gente migrou para a Land Rocks, com vocês aqui da UOL, foi bastante assertivo, porque a gente teve esse olhar de como ofertar da melhor forma, trazendo a experiência, né, do usuário, que a gente sabe que isso conta bastante para que ele tenha aquele incentivo, aquele desejo de se desenvolver. E se isso faz parte da cultura, o desenvolvimento, fica mais fácil, né? Porque você já está impregnado, né? Isso. Aquilo já faz parte do teu métier, né? Já faz parte do teu dia a dia, né? E quando a gente planta num terreno fértil, vai crescer. Isso. Não tem jeito, né? Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou assim, mas a gente tem conteúdos muito técnicos e tal. E como é que vocês fazem isso? Onde que vocês buscam dentro do time também conhecimento específico de algum técnico ou de alguém que seja um influenciador lá dentro do grupo para trazer esse conteúdo, para engajar? Conta um pouquinho dessa história, que isso é muito legal. Isso. A gente diz que todos os nossos colaboradores, eles têm uma participação, né, na nossa produção. Então, a gente tem colaboradores especialistas naquele tema. A gente pode pegar um engenheiro, a gente pode pegar um gerente, um operador, um líder, um vendedor, né, que é experiente em algum tema específico. E a gente faz toda a curadoria, junto com as áreas de treinamento e desenvolvimento, para poder criar esses conteúdos no formato de roteiro, e a gente adapta, né, com os objetos de aprendizagem mais assertivo para aquele público-alvo. Que legal. Então, peraí. Então, vocês criam meio que curadores internos, quer dizer, especialistas que desenvolvem o conteúdo, e vocês têm um time que ajuda nessa curadoria, vocês produzem os conteúdos e aí viram trilhas, posso dizer, de hard skill? Sim. Né? Que tá além do soft skill, né? De hard skill mesmo, ensinando aquele conhecimento específico para aquele colaborador. Exato. Ou seja, é uma retroalimentação interna. Exatamente. E aí a gente ganha bastante, porque quando um colaborador ele se vê ali participando, ou quando um colega dele de trabalho também o vê, então a gente ganha bastante a celeridade no conhecimento, porque a gente utiliza muito a nossa linguagem. Né? Então é uma linguagem simples, direta, baseada naquilo que ele precisa ter de conhecimento. Isso a gente está falando aí desse público mais relacionado à manufatura. E o público de distribuidores? Como funciona isso? Pronto. A gente também tem a área de T&D, que fica focada, né? Uma área de T&D que fica focada diretamente para os distribuidores. Então, eles têm um olhar também voltado para desenvolver os programas de desenvolvimento. Esses programas, eles são voltados para liderança, para cargos, para áreas. Então, eles ficam com esse olhar, né, personalizado, esse olhar realmente focado. E a gente entra como a sustentação, fomentando, né, os conteúdos, fomentando uma jornada mais completa. Então, a gente pode promover conteúdos no online, assíncronos, presencial. Então, a gente sempre faz um blend desses conteúdos e do que a gente quer levar de conhecimento para esse público, né? A gente tem
vendedores, a gente tem consultores. Então, é um público também bastante diversificado. Eu imagino, principalmente um público de vendas também que está aí nesse meio do campo, né? Como que vocês fazem para tirar esse vendedor da loja ou do distribuidor e ele acessar um curso, se capacitar? Eu entendo que existe uma cultura muito forte, mas o que mais vocês fazem assim para ele ver relevância, né? Porque a gente tem discutido muito a questão da hiperpersonalização, a questão do protagonismo, que a gente falou um pouco antes de entrarmos no ar. Sim. E essa questão da relevância. Você quer falar um pouquinho sobre Sim. isso para esse público específico? Perfeito. A gente tem um programa chamado FVM. Né? Esse programa ele é cabeceado pela essa equipe de T&D, que é muito... tem esse olhar muito dedicado para esse time. Então, através de todo ano, a gente faz um planejamento estratégico, aí a universidade entra como um apoiador de estar participando, da gente estar identificando metodologias e necessidades. Então, essa área ela faz toda a investigação, né, desse diagnóstico para entender o que é que a empresa quer alavancar e o que é que os nossos colaboradores têm a necessidade de ter esse conhecimento. Uhum. Então, quando a gente monta essa jornada, né, essa trilha, a gente traz parceiros, alguns consultores externos, para poder trazer alguns conteúdos e temas, né, que tem a linguagem do mercado, algo mais direcionado. E a gente também tem essa equipe de colaboradores que são muito especialistas nas áreas que atuam. Então, também tem essa relevância muito forte. Eles são meio que influenciadores, Isso. além de especialistas, né? Exatamente. E como a gente essa cultura da gente é muito forte, as pessoas fazem questão de parar e se desenvolver, porque eles sabem o quanto é que isso atrela, né? Além da gamificação que a gente utiliza, acho que uma dica também legal para a gente trazer aqui, né? A gente alinha também a metas, a indicadores, faz parte, né? Então, é bem positivo porque a gente faz todo um ciclo de conhecimento, mas que também está ligado a uma meta, está ligado a um desafio, e ele entende que aquele conteúdo que a gente está levando é de forma muito personalizada para ele. Então, para um vendedor, às vezes a gente leva como você deve se portar com uma objeção. Uhum. Então, a gente faz essas simulações. Como se fossem role plays. Exatamente. Para que eles possam entender como é que eles podem se portar lá na ponta e fazer a melhor venda e trazer resultados, né, para a empresa, agregando valor também no conhecimento para eles. É sempre trazendo um benefício, né? Exato. Acho que essa coisa de venda, assim, bem um benefício que faz a gente virar a chave e adquirir alguma coisa, né? O que está sendo vendido. Massa, adorei. Rê, eu queria voltar um pouquinho na cultura da educação corporativa, né? Vocês tinham um projeto, e eu imagino que esse projeto tinha um olhar um pouco mais presencial. Aí veio a pandemia, que acelerou tudo, né? Acelerou, inclusive, para a gente aqui, uma loucura. E para os nossos clientes, e para as empresas que a gente tem relacionamento. Como é que foi isso lá dentro do grupo, assim? Dessa aceleração? E que benefícios essa mudança de olhar, na verdade, essa complementação de olhar, né? E como você falou, existe um olhar híbrido para as coisas, né? Então, tem o presencial, tem o síncrono, tem o assíncrono, o que é muito rico, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. Acho que tudo é complementar. Mas como é que foi essa aceleração, assim? Como que aconteceu? Como que vocês fizeram para colocar isso tudo de pé, para ajustar o que precisava ser ajustado? Conta um pouquinho como é que foi esse momento de vocês. Perfeito, Ana. Quando a gente fez o lançamento da Universidade Corporativa, foi em 2019, e logo depois veio realmente a pandemia. Então, a gente ainda estava naquele processo de amadurecimento, de poder estar mensurando os resultados. Então, quando veio a pandemia, a gente precisou dar um stop e vamos olhar agora o que a gente vai precisar fazer no digital, sem perder a qualidade e a gente dando continuidade nos nossos programas de desenvolvimento. Então, a gente sentou, realinhou toda a estratégia junto com nossas áreas de T&D, dos negócios, e fez essa migração para a plataforma. Foi um ponto realmente delicado, mas para a gente foi
positivo no sentido que a gente conseguiu alavancar em curto prazo essa necessidade, né? Então, antes da pandemia, acho que para todos os negócios era algo comum você só aplicar treinamentos presenciais, né? Fazer toda aquela questão da logística. E quando veio a pandemia, a gente teve que se adaptar. Então, a gente se adaptou e ganhou a celeridade também na construção e na adaptação dos nossos conteúdos, né? Porque quando a gente fala de conteúdos presenciais, treinamentos, a gente segue uma metodologia, né? A gente segue lá uma agenda. E quando a gente traz para o digital, a gente tem que adaptar. Nem tudo que a gente aplica no presencial a gente vai aplicar no online, mas também entendendo que aquele colaborador precisa ter de conhecimento. E vocês tiveram resistência, assim, no começo? Ou não? Foi tranquilo? Tava todo mundo no mesmo bolo? Vamos embora. No início, sempre tem aquela pequena resistência, né? Mas a gente soube contornar, sobre mostrar também um valor daquilo que a gente está trazendo, de não deixar, né, cair o nosso engajamento e não deixar cair o conhecimento, porque acho que era isso que a gente queria trazer. Veio a pandemia, a gente vai precisar desacelerar, mas de outra forma a gente também vai estar com vocês promovendo conteúdos, vai estar também com vocês melhorando, né, trazendo essa melhoria contínua e também promovendo a habilidade que aquele colaborador precisa se desenvolver. E você considera aí que nessa fase de implantação e amadurecimento de projeto, porque aí a gente já está falando de um projeto maduro, um projeto que já está em outra fase, né? Quais foram aí as etapas essenciais que vocês viveram, que você considera importante citar, assim, para deixar esse projeto tão robusto, tão flexível também, né? Porque existe uma flexibilidade, porque existem públicos distintos, então precisa existir isso. Conta um pouquinho, quais etapas, assim, você elencaria como marcos, assim, como essenciais? Perfeito. Eu divido em 3, né? Que é a implantação, que é onde a gente fez todo o diagnóstico, entender o público, entender qual é a necessidade, a estrutura que a gente quer, na verdade, a estrutura que a gente começou a desenhar e como é que a gente ia pegar essa estrutura, essa arquitetura e colocar na plataforma. A segunda fase foi de expansão. Então, a gente não expandiu para 100% dos nossos colaboradores. A gente fez por ondas e por negócio. Então, para a gente foi muito assertivo, porque à medida que a gente ia expandindo, a gente ia pegando lições aprendidas, e quando a gente ia expandir para outro negócio, para um outro público, a gente já não tinha mais aquele erro, porque a gente foi fazendo gradativo e sempre fazendo os feedbacks e trazendo o que a gente poderia estar melhorando. Então, a gente fez muito faseado, pensando no público operacional, pensando no público de vendedor, pensando em como a gente iria linkar com os programas de desenvolvimento. Então, a gente quis fazer de uma forma faseada para não perder a qualidade e a nossa essência, né, do que a gente preza para os nossos colaboradores. E o terceiro ponto é a consolidação. A gente desenvolveu alguns espaços, Unimora, que a gente chama que são salas dedicadas, aí, personalizadas para que o colaborador ele possa se desenvolver. Então, a gente iniciou tendo esse olhar muito para o público fabril, né? O pessoal que não trabalha diretamente com computador, e a gente estava, como é que a gente pode levar a universidade para eles? A plataforma, os nossos conteúdos. Então, a gente começou a desenhar espaços Unimora nas nossas plantas fabris, dedicado para que aquele colaborador, quando ele entrar lá, aquela sala é para ele, o computador que vai estar lá é para ele, aquele momento é para ele se desenvolver. Então, a gente começou a ampliar esses espaços Unimora dentro das nossas plantas fabris. Hoje, a gente tem também nos distribuidores, né? Porque, além dos nossos vendedores, a gente tem a equipe de logística. Então, é um pessoal também que não trabalha direto, né, com o computador. Então, eles também têm essas salas lá disponíveis para eles poderem se desenvolver. Eles acessam pelo celular também hoje? Acessa, né? A gente tem os 2 formatos de acesso, tanto pelo computador como também pelo aplicativo. Então, isso para a gente foi muito positivo, porque o colaborador ele consegue se desenvolver aonde ele estiver. Né? Ele basta acessar, e um ponto de melhoria que a gente vem trazendo na consolidação é voltada para a experiência do colaborador. Então, fez 1 ano agora que a gente também fez a migração para a nova plataforma de vocês. Então, a gente começou a estruturar
melhor como é que a gente quer trazer esses conteúdos. Então, a gente ouviu muito feedback, tanto das nossas áreas, né, de T&D, como também do colaborador. E a gente entendeu como é que a gente vai ofertar esses conteúdos. Então, um exemplo, na nossa página inicial, ele é bem intuitivo. A gente dividiu em 3 carrosséis, na qual o primeiro carrossel a gente chama de cursos para você, que são cursos obrigatórios, mandatórios, que aquele colaborador precisa se desenvolver. O segundo carrossel são programas de desenvolvimento, então meus programas de desenvolvimento. Tá. Lá aparecem exatamente os programas que ele precisa se desenvolver. E um outro carrossel é o andamento desses conteúdos, né, desses cursos que ele se desenvolve. Um outro ponto que eu acho relevante a gente trazer, Ana, é que a gente dividiu também nossos cursos livres, que a gente chama, são os cursos que todo colaborador ele tem acesso para se desenvolver, em cursos livres. Então, para a gente foi muito assertivo ter dividido. E a gente divide, mas ainda por academia. Então, a gente tem academia de gente, academia de diversidade e inclusão, academia de liderança, academia de produtos. E você promove aí, com esses cursos livres, o protagonismo, né? O Exato. autodesenvolvimento, né? A gente cai naquele terceiro ponto que a gente falou, né? Exato. Então, o colaborador ele tem essas 2 opções, né? Acho que ele precisa se desenvolver e esse de curso livre, na qual ele pode ser um operador, ele pode ser um vendedor, ele pode ser um consultor, mas ter a curiosidade de entender sobre o outro negócio. Ele tem lá conteúdos específicos para esse negócio livre, que ele pode se desenvolver, como também outros conteúdos voltados para soft skills, hard skills. Então, a gente tem esse olhar muito cuidadoso no que a gente oferta, né? Nossa, que legal. Nossa, muito legal. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né? Às vezes a gente promove uma quantidade muito grande de conteúdos e o colaborador, ele fica confuso, né? Mas quando existe relevância, então quando eu sei organizadamente os caminhos que eu preciso seguir e eu tenho uma gama de conteúdos, se eu quiser me autodesenvolver em outras possibilidades, o caminho ele é mais claro, não existe esse tô perdida. Isso. Né? Então, a questão da relevância é muito importante. Então, o que é relevante para mim dentro da organização, né? Então, de repente, eu quero mudar de área ou eu quero mudar, não sei, quero de repente evoluir de um negócio e ir para um outro. Eu tenho possibilidade de conhecer como aquele outro negócio é, até para ter parâmetro, né? Exato. Exatamente. E a gente tenta diversificar, né, os nossos objetos de aprendizagem. Então, a gente utiliza bastante videoaulas, Tá. porque a gente entendeu naquele diagnóstico inicial que é a melhor forma que nossos colaboradores se identificam e gostam de se desenvolver. Mas a gente tem podcast, a gente tem videocast também, a gente tem vários outros objetos, e-books, e-learning, então guias de estudos, né, que é um material complementar que dá uma sustentação para as nossas videoaulas. Então, a gente sempre tenta mesclar, né, esses conteúdos com esses objetos de aprendizagem. São estímulos diferentes, né? Termina fazendo com que você não fique incomodado só com um tipo de estímulo, né? Porque às vezes cansa um pouco, né? A coisa fica cansativa mesmo. Isso. Vamos falar de big numbers? Vamos. Vamos falar de grandes números da organização. Vou pegar a colinha aqui, gente. Me conta, assim, quais as métricas chaves que vocês usam para avaliar aí o sucesso da universidade corporativa, né? Quais são os principais KPIs que vocês usam? Que métricas que vocês usam para avaliar? Para saber se realmente está funcionando, né? Porque pode ter um grande engajamento e tudo, mas e está dando resultado na prática, o resultado que o negócio precisa? Isso. Além dos dados, né, dos KPIs básicos, vamos dizer assim, que toda universidade precisa ter, carga horária, engajamento de conclusão, a gente iniciou monitorando esses 2 indicadores. Sendo que à medida, né, que o projeto foi se expandindo, a gente começou a ter um olhar para um indicador de aplicabilidade do conteúdo no dia a dia do colaborador. Então, a gente tem uma pesquisa de satisfação, ela é bem objetiva, ela é curta, mas a gente consegue ter dados muito precisos do que a gente precisa colher de informação, né, dos nossos colaboradores e entender se está sendo assertivo ou o que a gente precisa trazer de conhecimento para além do que a gente
tem hoje na nossa universidade corporativa. Então, todo colaborador, ao final de uma trilha, ele responde essa pesquisa de satisfação e uma dessas perguntas é voltada para a aplicabilidade. E a gente consegue, com o tempo, mensurar se aquele conteúdo foi relevante ou não para ele aplicar no dia a dia, né? E se aquilo, de alguma forma, melhorou o trabalho dele ou não. Exatamente. E aí, vocês, com essas respostas, tendo esse balizador, vocês conseguem aí dar um drive diferente, dar uma direção diferente para determinados conteúdos, ou talvez um aprofundamento maior, Isso. ou trazer aí elementos mais técnicos para determinada função, é isso? Isso, exatamente. A gente tem esse olhar e a gente vai dividindo, e a gente consegue identificar por negócio, identificar qual cargo, porque aí a gente consegue trabalhar e ter esse olhar, o que a gente vai focar para agora? Ou então, o que a gente vai focar a médio prazo? Então, a gente tem esse olhar com esse indicador que para a gente está sendo muito assertivo para que os nossos conteúdos tenham essa relevância, né? Que massa. Bom, vamos falar de conclusão, de taxas de conclusão, de números. Você quer trazer para a gente alguns números grandes, assim, que vocês tenham aí dentro, sobre o tamanho do projeto? Eu sei que são 6.800 colaboradores, né? Como é que é o nível de engajamento? São públicos diferentes, que acessam de maneira diferente. Então, uns têm mais facilidade com o meio do que outros. Como que é isso? Me traz alguns números, uma visão geral aí de números. Legal. Hoje a gente tem mais de 300 mil certificados emitidos. Isso para conteúdos, né, que são realizados dentro da plataforma. Né? A gente está com 83% de engajamento para os cursos livres. Então, para a gente é um número muito positivo. Positivíssimo, ainda mais para curso livre. Não é obrigatório, são os livres. Exatamente. 83% de engajamento. Exatamente. Então, para a gente ser um número muito relevante, né? Porque são cursos que não são obrigatórios. Realmente, o colaborador, ele vai lá e se desenvolve. Claro que por trás, né? A gente vem fazendo algumas ações de engajamento, de gamificação, para poder sustentar. Mas é algo muito protagonista mesmo do colaborador ir lá e buscar aquele conteúdo e se desenvolver. Né? O nosso NPS, a gente está numa média de 92%. Então, também é um número muito bom. Bem agressivo, hein? A gente monitora muito bem esse indicador, porque a cultura também da Moura, né? A gente prestar um bom atendimento aos nossos clientes, internos ou externos. Então, a gente diz que todos os colaboradores são nossos clientes. Então, a gente tem esse olhar, a gente pega lá os feedbacks, também faz aquela categorização do que a gente vai priorizar, quando é algo, né, que a gente precisa olhar diretamente para a plataforma e a gente precisa de vocês. Então, a gente tem aquelas reuniões semanais que a gente consegue trazer esses feedbacks e colher, né, depois os resultados e as mudanças que a gente precisa fazer dentro da plataforma. Esses pontos de controle são importantes para a evolução do projeto também, né? Isso. Porque, principalmente quando a gente amplia um KPI, né? Quando a gente cria um novo indicador, enfim, é importante a gente estar sempre conversando para entender até como a plataforma pode ir se adaptando dentro do universo de vocês, né? Exatamente. Nossa, muito legal. Bom, me conte mais uma coisa. Hoje, você falou que vocês fazem um trabalho de engajamento aí por trás, né? Games, enfim. Conta um pouquinho pra gente quais são essas ações aí, porque talvez desperte no nosso público ideias para eles fazerem também com os seus colaboradores, né? Acho que vocês têm vários públicos, mas assim, vou falar de dois que são os mais fortes, né? Posso falar assim, os maiores, né? Que é o Fabril, Manufatura, e são os distribuidores, são públicos diferentes, né? Abordagens diferentes, como a gente já falou aqui. Mas conta um pouquinho que tipo de engajamento, que tipo de ação de engajamento vocês fazem, que tipo de gamificação, enfim, como que vocês trabalham essa moçada? Bom, vou contar um case, né, que a gente fez recentemente, que foi com o nosso conteúdo de ESG. ESG é o segundo direcionador, né, mais importante da empresa, do grupo. Então, a gente estava com esse olhar de promover e trazer o conhecimento para todos os nossos colaboradores voltado para ESG. Então, o que foi que a gente fez?
a gente primeiro fez toda a construção desse conteúdo junto com os nossos stakeholders. Então, entendeu o que é que vocês querem trazer de conhecimento voltado para esse tema. Entendeu como é que o grupo está atuando, tanto interno como externo, né, com os nossos parceiros. E aí a gente começou a fazer todo o mapeamento, o design instrucional mesmo desses conteúdos, entendendo quais são as ações que a Moura também está atuando, voltado para esse tema. Então, depois que a gente fez essa curadoria, esse diagnóstico, entendeu, a gente criou esse conteúdo, junto com um especialista parceiro nosso, que apoiou a gente a desenvolver toda essa roteirização e transformou em videoaulas. Legal. Essas videoaulas, elas foram produzidas, né? A gente teve a participação de membros da família, diretores, gerentes e colaboradores. Então, a gente Então o casting eram os colaboradores da empresa. Isso. Que nossos legal. colaboradores participam ativamente, né, dos nossos conteúdos. Então, a gente fez um movimento na empresa para que todos os grupos, né, de hierarquia, de empresa, pudessem estar participando. E a gente criou videoaulas, né, muito apoiado com a estratégia do grupo, o que é que o grupo quer trazer de conhecimento e o que o grupo tem esse olhar para o externo. Depois que a gente desenvolveu, a gente fez uma gamificação. Então, como é que a gente fez? A gente tem a nossa área de comunicação, que é um parceiraço nosso. A gente tem uma rede social interna, que a gente chama de Moura Mais. Então, a gente criou uma hashtag. Com essa hashtag, o colaborador, ele assistiria o curso lá na nossa universidade corporativa, depois pegaria esse certificado e postava lá na nossa rede social interna com essa hashtag. Então, ao final desse período, né, que a gente colocou para ele fazer isso, a gente fez alguns sorteios e fez premiações. Então, para a gente foi muito positivo, porque em 20 dias a gente teve cerca de 80% de engajamento. Sensacional. Não, e você engaja também, porque você vê seu colega. Exato. As pessoas ficavam, quando é que esse curso vai ser lançado? Quando é que esse curso vai estar lá disponível pra gente? Quando é que eu vou aparecer? Então, isso pra gente era muito positivo, porque nos corredores, a gente ouvia o pessoal, né, já trazendo esse engajamento, já essa vontade de se desenvolver. E a gente olha, assim, fazendo realmente uma linguagem muito adequada pra gente. A gente chama os nossos colaboradores de Moriano, de Moriana. Então, a gente utiliza essas linguagens para trazer esse conteúdo que, às vezes, é um pouquinho mais técnico, né? E a gente está falando também de um público operacional que, muitas vezes, produz aquilo voltado para o ESG, mas não sabe o que significa. O impacto, né? O impacto que gera. Então, a gente conseguiu trazer esse conhecimento, né? A gente ainda, claro, fez essa campanha, mas é um conteúdo que está lá disponível para todos os colaboradores e não é um conteúdo obrigatório. Olha só, e em 20 dias, 80% de engajamento. Exatamente. Que demais. Olha, eu fico imaginando, assim, porque eu ia curtir ver um colega de trabalho participando de uma ação como essa, porque é legal para a empresa, para o colega, para a gente que se identifica, né? Então, certamente, em casa, chegar em casa, imagina, fiz isso, fiz aquilo, olha, participei, quer dizer, dá um ânimo diferente. Exatamente. Né? Uma outra dica, Ana, que eu posso falar é referente a o que foi que a gente fez, uma agenda de conteúdos que a gente gostaria de publicar, né, de fortalecer, de trazer esse conhecimento ao longo do ano. Claro que isso não era nada blocado, né? A gente sabe que quando a gente fala de um ano, muitas coisas mudam. A gente pensa no que a gente quer trazer de conhecimento, mas a gente não fica blocado, né? A gente vai avaliando de acordo com o que a empresa, do que as áreas de negócios querem trazer, né, de forma estratégica. Então, a gente fazia lives. Vou promover, um exemplo, um curso de Excel. Então, a gente trazia um colaborador nosso que fosse referência naquele tema. Fazia uma live super rápida de 30 minutos, dizendo qual é o valor do colaborador ter esse conhecimento, como é que ele pode aplicar no dia a dia dele, aonde ele encontra, né, esse conteúdo, e a gente lançava. E aí a gente fazia isso por ondas, e muitas vezes, quando a gente fez isso, a gente não fazia nenhuma premiação, mas era agregando valor àquele conhecimento. Então, a gente tenta mesclar
nesse sentido. Faz uma gamificação com a premiação, com algumas regras, com alguns quizzes, mas também a gente promove a questão do valor sem estar trazendo uma premiação para não ficar algo também corriqueiro, né? E ele não atrelar aquilo apenas a um prêmio. Ele vê a importância, de fato, no dia a dia, né? Isso. Mas eu acho que a forma como vocês organizaram isso de mostrar a aplicabilidade daquele conteúdo dentro do dia a dia faz com que o colaborador, de alguma forma, se engaje. Porque ele sabe que aquilo aplicado vai dar algum resultado para ele, obviamente, para a empresa, né? Então, às vezes, a gente cria jornadas, mas a gente não explica para o colaborador o motivo pelo qual ele precisa fazer aquela jornada e aonde ele pode aplicar aquele conhecimento. Exato. E isso fica muito no ar. E quando fica muito no ar, não existe aprendizado. Né? O adulto, ele aprende diferente da criança, né? Porque o adulto já vem com inúmeros preconceitos estabelecidos. Não de preconceito, né? Mas de conceitos pré-estabelecidos, né? A gente não nasce pronto, né? A gente vai se fazendo, como diria Cortella. Mas, e nessa de se fazer, você vai ganhando repertório. Então, a forma como a gente acessa o adulto é diferente de uma criança, né? Isso. Então, quando eu mostro o benefício, a aplicabilidade, é mais tangível, você não acha? Né? Exato. É mais tangível. Nossa, muito bom. Rê, mas já tô íntima, né? Pra gente terminar, eu queria te pedir para você trazer aqui o que você lembrar, tá? Sim. De boas práticas que você adquiriu aí ao longo dessa implantação, do amadurecimento da universidade corporativa. E pode ser, assim, você pode trazer várias frentes diferentes, não necessariamente só conteúdo, só a plataforma, enfim. Mas todas as boas práticas que você acha que podem ser dicas bacanas para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, de repente, enfim, ou tem um projeto mais maduro, ou está iniciando uma implantação, né? Porque hoje a gente tem aí diversos clientes que estão em momentos diferentes. Então, conta um pouquinho para a gente de tudo isso que você viveu. O que você pode trazer de dica, de boa prática, de alguma coisa bacana? Ótimo, Ana. A primeira dica que eu trago é estar próximo dos negócios, né? Estar dentro do negócio. Então, a gente tem esse olhar de ser participante, né, das ações e das estratégias de desenvolvimento. Então, ter a alta gestão, né, ter os gerentes, enfim, toda a parte de liderança também como um promotor, porque a gente sabe que eles comprando a ideia, a gente consegue disseminar melhor, né, os conhecimentos, conteúdos, treinamentos, enfim, todas as ações. A gente sabe que é através, né, dos nossos promotores principais, que é a autogestão, porque eles vão realmente arregaçar a manga, né, para que as coisas comecem a acontecer. Então, eu acho muito importante a gente ter esse olhar também para o usuário, para o colaborador, entender a realidade dele, né, porque às vezes a gente fica no corporativo e tem um olhar. Verdade. E quando a gente vai lá, falando um pouco do público fabril específico, né? Quando a gente vai lá em loco, vai lá na fábrica, você vê qual é a realidade que a gente pode estar adaptando e trazendo esse conhecimento para ele. Né? Então, acho que é muito importante ter esse olhar personalizado. Um diagnóstico também preciso, porque é através dele que você vai mapear público, vai mapear as estratégias de como você vai estar criando aquele cronograma e o planejamento de ações educacionais. Né? Eu trago até aqui como um diagnóstico que a gente fez, né, junto com o César, né, que é um dos parceiros nossos, né, são dos fundadores lá do Hub ali do Porto Digital. Sim. Então, a gente fez um diagnóstico com eles muito preciso, voltado para a experiência do usuário e o que o usuário também ele deseja ter de conhecimento e de melhorias mesmo. Então, Sim. a gente conseguiu... A gente fez rodadas de conversas informais, né, com todo o nível lá de público do grupo, para entender o olhar de cada um. E depois elencou o que a gente pode fazer em curto, médio e longo prazo. Então, deu um norte até para a gente, porque
quando a gente fala 6.800 colaboradores, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Né? Às vezes a gente fica com esse olhar, eu tenho que abraçar tudo, eu tenho que sair promovendo tudo. Então, a gente conseguiu fazer por fases. Então, é ter esse olhar realmente, eu quero atingir esse público, eu vou dar o meu melhor para que esse público ele possa receber infraestrutura, possa receber conteúdos, materiais, desenvolvimento, quais são os meus parceiros que podem também estar apoiando, né? A gente tem as nossas BPs também, que atuam de frente, né, junto com as nossas lideranças, que apoia a gente também. Que está ali, né? Junto. Que está ali junto. Os TIDs, né, que é um promotor gigantesco para a gente, né, porque é através dele que a gente colhe muita coisa. Às vezes a gente não está na ponta lá do negócio, né, no dia a dia. E aí, quando a gente conversa com as nossas áreas, né, de TIDs, a gente consegue mapear e entender a necessidade e a relação do que a gente pode estar trazendo de relevância mesmo dentro desse ecossistema, Ana. Acho que são esses principais pontos que a gente precisa ter esse olhar dedicado e atencioso. Nossa, sem mais para o momento. Eu queria te agradecer demais, agradecer ao Grupo Moura, agradecer a você por esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que foi um bate-papo leve, descontraído. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque é um projeto grande, é um projeto robusto, é um projeto que partiu de algo audacioso. Isso. Né? E conquistou o Brasil e fora do Brasil também. Né? Então, os números que você traz são números também muito grandes, muito importantes, porque a questão do engajamento me chamou muita atenção, porque o engajamento é uma dor muito grande de grande parte das empresas hoje, no que diz respeito à capacitação. Né? E você trouxe exemplos muito práticos. Né? Eu sei que não existe receita de bolo, mas, a partir desses teus exemplos, podem surgir aí ideias, né, para que outras ações dentro das empresas, dentro dos nossos clientes, enfim, dentro das empresas que estão nos assistindo, outras ideias de engajamento, né, de você unir Lé com Cré. Né? Se vocês quiserem fazer algum benchmark, eu nem te perguntei, mas, enfim, podem falar com você, né, Renata? Estou à disposição. Ana, eu quero agradecer, estou bastante feliz, né, de estar participando, estar aqui tendo esse bate-papo com você e trazendo as nossas práticas, os nossos desafios, né? Que a gente sabe que são grandes. A gente vence um e vem outro. E a gente está com esse olhar, né, dedicado realmente para trazer uma qualidade dos nossos conteúdos e da forma como a gente aplica, né, também. Eu sei que a gente meio que já se despediu, mas antes da gente se despedir de fato, eu queria te pedir para falar um pouco sobre um assunto muito interessante que vocês vêm cada vez mais investindo, né, dentro do Grupo Moura, que é a questão da acessibilidade. Eu acho que é um ponto que a gente precisa trazer aqui, porque eu vejo hoje no mercado que existe um movimento nesse sentido da gente tornar os cursos, a plataforma, enfim, mais acessíveis para que mais pessoas tenham contato, né, com o conhecimento, enfim, com o aprendizado, enfim. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa questão da acessibilidade aí dentro do grupo. Esse ano a gente fez um trabalho, iniciou, né, um trabalho bem bacana de fazer um mapeamento dos nossos colaboradores que possuem algum tipo de acessibilidade. Então, a gente fez esse mapeamento, levantou que tipo de acessibilidade é essa. Então, hoje, nossos conteúdos, né, boa parte, a gente ainda está trabalhando nisso, que a gente tem o quê? Cerca de quase 3.000 conteúdos né, disponíveis lá na plataforma e cerca de 270 trilhas e cursos. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, que foi primeiro, fazer esse levantamento e entender que tipo de acessibilidade a gente tem, né, dos nossos colaboradores e quais são os conteúdos que eles precisam se desenvolver. Então, a gente fez um ranking de conteúdos que a gente precisa priorizar, sabendo que aquilo é o que ele precisa fazer de início. Um exemplo, a gente tem uma trilha institucional. A gente sabe que essa é uma trilha básica que todo colaborador ele precisa se desenvolver. Então, a gente
nessa trilha, todos os nossos conteúdos possuem legenda, possui libras. Depois a gente foi expandindo para outros conteúdos, mas a nossa primícia, né, uma das primícias nossas é justamente isso, de todos os conteúdos que foram produzidos ou que vão ser produzidos precisa ter, no mínimo, né, o básico, que é a legenda. E libras, a gente avalia quais são os colaboradores que precisam se desenvolver naquele conteúdo. Além da plataforma também, né, ter a opção do contraste, do tamanho de fonte, do handstyle. Então, é algo que a gente está tendo esse olhar e esse cuidado para deixar 100% acessível para todos os nossos colaboradores. Né? É também uma forma de inclusão, né? Eu acho que isso é muito importante. Todo mundo ter acesso a todas as informações. Isso. Que bacana. Muito bom ter vocês com essa iniciativa também. Mais uma empresa olhando para isso, né? Para um assunto que é tão importante, que não era valorizado e agora passa a ser, cada vez mais. Né? É um movimento de inclusão que precisa existir, né? Que precisa ser valorizado. Então, eu queria te agradecer por ter trazido também essa informação, Renata, por ter conversado com a gente sobre todo esse trabalho que vocês vêm fazendo dentro do Grupo Moura e todo o trabalho de parceria, né? Porque é um trabalho de parceria com as BPs, com a liderança, com o TID, né? São muitos negócios, diferentes TIDs. Isso. Então, esse trabalho de ouvir o negócio é muito bacana, né? Como você falou, às vezes a gente fica só no corporativo e esquece que a realidade da ponta é diferente. Isso. Né? Então, isso também foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Compromisso mútuo de todos vocês, né? Queria te agradecer demais por esse papo, por você ter trazido as boas práticas, por você ter trazido números importantes, por você ter trazido dicas de engajamento. Espero que o nosso público que está aí do lado, né, que está aí atrás das câmeras, né? Do lado aqui tem uma moçada também, mas que está atrás das câmeras, que de alguma forma se beneficiem, né, com esse exemplo prático, né, de implantação e de amadurecimento de uma universidade corporativa que funciona e que tem um engajamento altíssimo, né? Com um NPS de 92, é isso? Isso. E 83% de engajamento. De cursos livres. Olha, de cursos livres, não são nem os obrigatórios. Quer dizer, sensacional. Rê, muito, muito, muito obrigada a você, ao Grupo Moura, por vocês estarem aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Ana. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído, trazendo um pouco das nossas práticas e nas nossas ações, né, de desenvolvimento. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Gente, fica aí mais um podcast para vocês. Espero encontrar vocês aí em outros momentos. Muito obrigada e até mais.